Oi, vamos falar sobre Gênesis, capítulo 13. Abrão e Ló se separam e promessa de Deus a Abrão. Então, bora lá. Antigo Testamento. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Faça a coisa certa. Como apaziguar discussões. Irmãos e irmãs geralmente brigam. Alguns até discutem com os pais. Crianças vizinhas entram em discussão a respeito de quase todos os jogos e brincadeiras. Até mesmo os melhores amigos, às vezes, discordam entre si. É possível fazer cessar todas as disputas? Abrão tinha muitas disputas a apaziguar. De fato, uma vez, a discussão foi tão séria, que ele, sua família e seus empregados tiveram de se separar de seu sobrinho Ló, bem como da família e dos empregados dele. Os homens de Abrão estavam lutando com os homens de Ló por causa dos pastos para os bois e ovelhas. Havia gado demais para que a terra os comportasse. Abrão decidiu conversar com Ló sobre o caso, e eles resolveram o problema. Veja o que você pode aprender com Abrão. Passo 1. Seja o primeiro. Enfrentando sério conflito com seu sobrinho, Abrão tomou a iniciativa de pôr fim à luta. Ele não ficou esperando que a situação piorasse. Outros podem ser o primeiro a começar a contenda, mas você deve ser o primeiro a abrir o caminho para a solução. Passo 2. Seja o último. Abrão deixou Ló ser o primeiro a escolher a terra. Ló, é claro, ficou com a melhor parte de si. Geralmente, a outra pessoa fará isto, mas nem sempre. Às vezes, você encontrará um modo de dividir igualmente. Contudo, mesmo que o caso signifique não conseguir o que você desejava, esteja disposto a escolher por último. Passo 3. Esteja em paz. Para Abrão, a paz familiar era mais importante que os seus desejos pessoais. Seu exemplo nos mostra como reagir numa difícil situação familiar. Você poderá ser o pacificador em sua família, em vez de um encrenqueiro. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manré, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. No anterior vimos o capítulo 12, Deus chama Abrão e Abrão no Egito. No próximo vamos falar sobre o capítulo 14, Abrão liberta Ló e Melquisedeque abençoa Abrão.
Se inscreva no canal. Nos vemos na próxima leitura.